Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta segunda-feira. Estamos começando mais uma semana compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, 6h57 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Semana passada, nós tivemos aqui uma série especial, alusiva à Semana da Páscoa, né? Onde falamos sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Se você não assistiu, volta aí nos vídeos anteriores e assiste os programas da semana passada. Foi bênção, foi muito edificante. Ontem foi domingo de Páscoa e nós estivemos celebrando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É sempre bom lembrar que quando nós falamos em Páscoa, falamos de libertação, falamos de esperança, falamos de recomeço, e Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através de Jesus, nós somos libertos da escravidão do pecado e reconciliados com Deus, e por meio dele nós temos paz com Deus. Por isso, é sempre maravilhoso celebrar que Jesus venceu a morte. Ele não ficou preso naquele túmulo. Ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está assentado à direita de Deus e ele voltará para nos buscar e nós então moraremos eternamente na presença do Senhor. Bom, seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. Deus abençoe ricamente a sua vida e que essa segunda-feira seja uma segunda-feira de bênçãos para você e para toda a sua casa, principalmente por você estar começando esse dia refletindo na palavra de Deus. Nós vamos voltar então às nossas reflexões no livro dos Salmos e hoje nós vamos refletir no Salmo de número 95. O Salmo de número 95 é um convite a louvar a Deus, ok? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. O Salmo de número 95 nos diz assim: Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos, estive irritado com essa geração e disse: Este é um povo que gosta de se desviar, eles não conhecem os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Então veja que o salmista, ele começa esse salmo nos convidando a cantar ao Senhor, e não é cantar de qualquer maneira, cantar com júbilo e celebrar o rochedo da nossa salvação. E eu quero aproveitar que nós estamos aqui iniciando mais uma semana e convidar você para também celebrar ao Senhor. A vida passa a ter um sentido completamente diferente e passa a ter, na verdade, o verdadeiro sentido quando nós nos conectamos com Deus através da adoração, através do relacionamento com Ele, através da oração, através da palavra, através da vida com Deus. A vida passa a ter um sentido. Quando o ser humano está longe de Deus, a vida não tem sentido. O ser humano carrega dentro de si um vazio existencial que é exatamente do tamanho de Deus. Então, quando nós reconhecemos o quanto nós dependemos de Deus, não há outra coisa a fazer, senão buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração.
E uma das formas de buscar ao Senhor é celebrando ao Senhor, o rochedo da nossa salvação, em quem nós temos segurança, em quem nós estamos verdadeiramente protegidos e de quem vem a nossa salvação. Interessante que no versículo 2 ele diz assim: saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Como é que está o seu coração em relação ao reconhecimento daquilo que Deus já tem feito na sua vida? Você tem um coração grato? Você costuma agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem realizado na sua vida? Você costuma agradecer a Deus por tantas coisas que Ele já tem feito? Ou você somente pede a Deus por aquilo que você ainda quer? Você somente pede a Deus para resolver os seus problemas? A vida se torna mais leve quando nós passamos a ser gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. A gratidão nos aproxima de Deus, a gratidão nos faz reconhecer o poder de Deus, o cuidado de Deus. A gratidão torna a vida mais leve e esperançosa. Porque quando nós agradecemos por aquilo que Deus já tem feito, nós alimentamos em nossa mente a certeza de que o Deus que tem cuidado de nós e tem nos abençoado, Ele continuará cuidando e nos abençoando. Por isso que é importante termos um coração agradecido. E aí ele continua dizendo: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Se tem um motivo pelo qual nós devemos ser gratos, louvar, exaltar e bendizer o nome do Senhor, é porque Ele é o Deus supremo, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. A Ele e somente a Ele devemos adorar. Diante dele e somente diante dele devemos nos prostrar. Veja que ele continua dizendo: nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Você já deve ter tido a experiência, e se não teve, seria muito bom se você pudesse ter a experiência de ir à praia e olhar aquele mar, aquela imensidão de água. E perceber a grandeza de Deus, porque somente um Deus grande, poderoso, para fazer algo tão magnífico como o mar. Ali a gente percebe a extensão da criação, ali a gente percebe a perfeição da criação, ali a gente percebe como Deus, na sua grandeza, fez algo tão grandioso e tão perfeito. Mas se você olhar também para a natureza, aí onde você está, de repente você não tem essa oportunidade de ir ao mar, mas você pode olhar para as montanhas ao redor da sua casa, você pode olhar para a imensidão do céu e perceber a grandeza de Deus. Todas as coisas foram feitas por Deus e todas as coisas pertencem a Deus. Por isso, nós devemos olhar com gratidão e com atitude de adoração a esse Deus maravilhoso, a esse Deus grandioso, a esse Deus todo-poderoso. Ele continua dizendo, a partir do versículo 6, venham, adoremo-nos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Observe que o salmista agora, ele fala que não somente a natureza, não somente o mar, não somente as outras coisas foram criadas por Deus, ele diz agora também que nós fomos criados por Deus. E justamente por termos sido criados por Ele, Ele nos convida a adorar ao Senhor, nos prostrarmos diante da grandeza do Senhor, nos ajoelharmos diante dEle, Ele que é o nosso Criador. E Ele diz, Ele é o nosso Deus, nós somos povo do seu pasto, ovelhas de sua mão. Queridos, que coisa maravilhosa saber que Deus nos criou e não nos deixou. Deus não nos criou e deixou aí a nossa própria sorte. Não, Deus nos criou e Ele tem cuidado de nós. Todos os dias,
O Senhor tem renovado sobre nós as suas misericórdias. Todos os dias o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Todos os dias o Senhor tem nos dado livramentos. Todos os dias o Senhor tem dispensado sobre nós a sua graça, a sua bondade, o seu amor. Ele nos criou e Ele continua cuidando perfeitamente de nós em cada detalhe, em cada área, em cada aspecto da nossa vida. Por isso, nós devemos reconhecer que Ele é o nosso Deus. Nós somos povo do seu pasto, ovelhas da sua mão, e nós devemos nos prostrar diante dele em adoração. A adoração nos conecta com Deus. Se tem algo que nos conecta com Deus, é justamente a adoração. E eu disse falei agora há pouco sobre a gratidão, e a gratidão é um instrumento de adoração. Quando nós somos gratos, nós estamos adorando ao Senhor. A gratidão é um reconhecimento daquilo que Deus tem feito, mas, sobretudo, um reconhecimento de quem Deus é. Por que nós devemos nos prostrar diante do Senhor? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de cada um de nós. E é por isso que nós devemos nos prostrar diante dele. Nós devemos nos render diante do Senhor. Nós devemos adorar ao Senhor de todo o nosso coração, porque foi Ele quem nos criou, e Ele nos criou com o propósito de vivermos para o louvor da glória dele. Deus não nos criou simplesmente para fazermos aquilo que queremos fazer. Não, Ele nos criou para viver em comunhão com Ele. Deus nos criou para vivermos em comunhão com Ele. Agora aí um detalhe interessante. Ele começa então a dizer: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar, eles não conhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: eles não entrarão no meu descanso. A pior coisa que o ser humano pode fazer é endurecer o seu coração em relação às coisas de Deus. A pior coisa que o ser humano pode fazer é se fazer de surdo diante da voz do Senhor. É ouvir, mas não dar ouvidos. É ouvir, mas não obedecer. Nós não podemos endurecer o nosso coração. Um coração endurecido, um coração obstinado, um coração desobediente entristece o coração de Deus e nos afasta de Deus. Quantas vezes Deus tem falado ao nosso coração, Deus tem nos dado uma direção, Deus tem nos feito compreender qual é a vontade dele para conosco, e a gente diz assim: não, a partir de hoje eu vou servir melhor ao Senhor, eu vou me comprometer mais com o Senhor, eu vou fazer melhor a vontade do Senhor, quando no outro dia parece que nada daquilo fez sentido. Ao ouvir a voz do Senhor, nós temos que obedecer. Ao ouvir a voz do Senhor, nós temos que nos curvar. Ao ouvir a voz do Senhor, nós temos que nos render. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor nos dá direção. E como é que nós ouvimos a voz do Senhor? Através da palavra do Senhor. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a palavra. Reflita na palavra, medite na palavra, se alimente da palavra, porque é a palavra que traz vida, é a palavra que nos ensina sobre quem Deus é, quem nós somos e quem Deus quer que sejamos. É a palavra que nos aponta o caminho que nós devemos seguir. É a palavra que nos conforta e nos consola nos momentos de dificuldade. É a palavra que nos dá a direção quando precisamos tomar uma decisão. É a palavra. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Então nós temos que meditar na palavra, viver de acordo com a palavra, para que a vida faça sentido e a maneira como nós vivemos agrade ao Senhor. Ele não nos criou para viver longe dele. Ele não nos criou para viver ao nosso bel prazer. Ele nos criou para viver em comunhão com Ele, para obedecer a Ele, para fazer a vontade dEle. E o melhor lugar onde nós podemos estar é no centro da vontade de Deus. Nem sempre a vontade de Deus vai ser a mesma que a nossa.
E nós devemos abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade do Senhor, que é sempre melhor que a nossa. Por isso, eu quero nessa manhã desafiar você a quebrantar o seu coração diante do Senhor. O salmista começa nos convidando a louvar ao Senhor, a exaltar ao Senhor, a render graças ao Senhor por aquilo que Ele tem feito e por quem Ele é na nossa vida. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Deus, é o nosso pastor, é o nosso Senhor. Mas ele finaliza dizendo que ao ouvirmos a voz do Senhor, nós não devemos endurecer o nosso coração. Ah, mas quantas pessoas que ao ouvirem a voz de Deus têm endurecido o seu coração, têm fechado os seus ouvidos, não têm dado crédito, não têm dado ouvidos, têm desobedecido a palavra do Senhor e por isso têm colhido as consequências. Toda ação traz uma reação, toda escolha traz uma consequência, todo caminho leva para algum lugar. Então, quem escolhe desobedecer ao Senhor, quem escolhe endurecer o coração para as coisas de Deus, infelizmente colherá as consequências dessa decisão. Nós não podemos nos dar o luxo de desobedecer à voz do Senhor, porque isso gerará um desprazer na nossa vida. A vida perde o sentido, a gente perde a conexão com Deus, a gente deixa de viver aquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus tem reservado para nós, quando desobedecemos o Senhor. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração, não seja um murmurador. O povo, durante aqueles 40 anos no deserto, murmurou demais. Murmurava quando não tinha água, murmurava quando não tinha comida, murmurava quando o sol estava muito quente, murmurava o tempo todo. Há uma diferença muito grande entre o murmurador e o adorador. Tem pessoas que só sabem murmurar, por mais que sejam abençoadas. E é interessante porque o Senhor diz assim, olha, hoje se ouvires a sua voz, o salmista diz, hoje se ouvires a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá no deserto. Quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse, este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Por isso eu jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Sabe por quê as pessoas não conhecem os caminhos do Senhor? Porque endurecem o coração, fecham os ouvidos, não dão crédito à palavra, não obedecem à palavra e por isso vivem de forma obstinada, murmurando, questionando, reclamando de tudo e de todos. Nós precisamos ter um coração contrito, um coração quebrantado, um coração conectado com as coisas de Deus. A nossa mente e o nosso coração precisam estar conectados com as coisas dos céus. A nossa mente e o nosso coração precisam estar cheios da presença de Deus e das coisas de Deus. Nós não podemos permitir que outras coisas quaisquer tomem conta da nossa mente, tomem conta do nosso coração. A nossa mente e o nosso coração devem estar permeados pela palavra de Deus e pelas coisas do Senhor. Somente assim nós vamos realmente obedecer ao Senhor e ter cada vez mais prazer em louvar ao Senhor, em exaltar ao Senhor e em fazer a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe e que essa segunda-feira vamos aproveitar que hoje é segunda-feira, que hoje é dia 1º do mês, estamos começando um novo mês, estamos começando uma nova semana e vamos aproveitar para, em nome de Jesus, reafirmar o nosso compromisso com Deus, destampar os nossos ouvidos, quebrantar o nosso coração, para que possamos ouvir a voz do Senhor, fazer a vontade do Senhor e viver a cada dia para o louvor e para a adoração do Senhor, em nome de Jesus. Vamos aproveitar e vamos orar? Pai querido, muito obrigado. Estamos aqui iniciando mais um mês e nós te louvamos então pelos 3 primeiros meses que já se passaram desse ano. Pai querido, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mesmo enfrentando lutas, dificuldades, adversidades, mas o Senhor tem sustentado o teu povo, o Senhor tem cuidado de nós em todo momento. E nós queremos, Pai, com o nosso coração grato,
render ao Senhor a nossa adoração. Bendizer o Senhor por quem Tu és e pelos Teus feitos para conosco. Pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus, esse mês de abril seja um mês de bênçãos, um mês de portas abertas, um mês onde cada coisa que nós venhamos a fazer resulte em glória para o Teu nome e em edificação para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. Que esse mês seja um mês onde todos os dias nós possamos acordar e primeiramente buscar ao Senhor e viver todo dia na presença do Senhor e no final do dia agradecer mais uma vez ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por cada pessoa que está conosco aqui nesse momento. Que a Tua bênção permaneça sobre todos e sobre cada família aqui representada. Nós oramos gratos ao Senhor pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, por meio do qual nós temos livre acesso ao Senhor e podemos ouvir a Tua voz, exaltar o Teu nome e viver para a glória do Senhor. Oramos ao Senhor no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, estamos chegando ao final desse programa, dessa segunda-feira. Quero agradecer a você que está conosco aqui nesse início de semana, início de mês, e eu espero que você tenha sido edificado por este programa. Se esse programa abençoa a sua vida, se essa palavra abençoa a sua vida, compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Se ainda não está inscrito, se inscreve aqui no nosso canal e vem com a gente para que possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira e, se Deus nos permitir, amanhã, 6h57 da manhã, nós temos um novo encontro. Deus abençoe, um forte abraço e até lá, se Deus quiser.